eu entrei para a igreja, toda a vida eu fui assim, nas coisas do Senhor, muito atirada, muito confiada, e Deus trouxe para mim uma conversão, uma libertação maravilhosa mesmo. E quando eu estava indo para a igreja, eu ainda não era crente, eu ainda não congregava, mas eu ia nas reuniões, quando tinha uma reunião que falava de Deus, eu estava lá. Aí, numa dessas reuniões, eu estava... Tinha uma roda assim, as pessoas orando, né? E eu cheguei e peguei na mão deles para orar. Aí, era uma equipe de libertação. Eu nem sabia, né? E o pastor também não me perguntou nada, e já começou a andar comigo com essas equipes de libertação. Onde que ele ia, eu estava atrás dele, junto, vendo aquelas coisas que eles vão ver de Deus, aquelas libertação. E numa dessas saídas com ele, tinha uma mulher, chamava Dona Francisca. Ele ia lá na casa dela orar com ela, e ela manifestava o demônio e tudo. E ela tinha um filho, né? Que esse filho era de menor, mas ele estava preso nessas casas de detenção que guarda, que os de menores ficam, né? E aí eu estive lá para visitá-lo, e eu tinha muita vontade de fazer a obra do Senhor. Cheguei lá. Quando eu cheguei lá, a assistente social pediu que eu ficasse fazendo um trabalho lá nessa casa. Aqui precisa de mais de um trabalho espiritual, não tem. Aí, ao invés de eu perguntar, Senhor, é para mim vir, né? Porque tudo, irmãos, a gente tem que perguntar para o Senhor. Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. E para cada plano e projeto que Ele nos dá, Ele nos capacita, habilita, nos dá as vestimentas, as armas, a armadura, você pode ir sem medo. Mas nem tudo é para você chegar e fazer sem perguntar para o Senhor. Mas quando você é novo convertido, né, pastora, a gente é atirada, né? Peguei e fui, pegava todo domingo, fazia umas paneladas assim de comida, levava para aqueles menores lá, levava meus filhos, e eles eram assim muito agressivos, aquelas crianças, porque já estavam presos e tudo. Pegava esses meninos, levava para a igreja, trazia. Nossa, mas era sabe, parece que o inferno abria, assim, um trem horroroso, porque a Kombi perdia o freio, a Kombi perdia, era um trem doido, mas eu estava lá temando, né, tá. Então foi nesse dia, toda vida, eu enchia minha Kombi e levava para a igreja, todo domingo, bem no início da minha conversão. E aí a Dona Francisca me ligou, que o filho dela tinha fugido, e que eles não poderiam pegar ele na rua, porque senão ele ia descer lá para o CEPAG, né, ia ficar muito difícil. E eu falei, mas agora eu não posso, porque a minha porta está cheia de gente para me levar para a igreja. E eu enchi a Kombi, levei para a igreja, estou lá adorando o Senhor. Toda hora vindo na minha cabeça, estou aqui adorando o Senhor, ele está lá na rua, ele está lá na rua, ele está na rua. E chamei o pastor Adailton. Nessa época, o pastor Adailton, ele era co-pastor da minha igreja, minha antiga igreja, né? Chamei o pastor Adailton e nós fomos, né? Foi o Hamilton dirigindo, meu filho Júnior, nessa época ele era adolescente, o pastor Adailton e eu. E a Dona Francisca, que é a mãe desse jovem. Só que eu tinha ido lá antes, e a assistente social falou para mim que o dia que a Dona Francisca ia lá, o menino dava trabalho demais. E eu falei assim, então daqui para lá eu vou conversando com ela, orientando ela, né? Eu me lembro que eu sentei assim do lado dela, dobrei minha perna, sentei ela de cá, e eu fui conversando, falando para ela que ela tinha que ter cuidado, mas só que ela estava possessa de demônios, né? E eu não tive discernimento. Porque quando eu cheguei na porta da igreja para ir, Deus me deu o sinal. Eu senti muita presença de demônios. E a gente, sempre a gente pega, acha que é os outros, nunca, né, vai acontecer com a gente, né? E eu falei, nossa, daqui na porta da igreja tem demônio demais. Aí estava aquele povo, sabe aquele povo que não reverencia a igreja, que vai para o culto, mas fica lá fora andando, conversando? Eu achei que era isso, né? E fui. Talvez se eu tivesse orado, falado com o Senhor, né, direitinho, não teria, né, acontecido, não sei. Posso falar, não afirmar nada. E nós fomos, era um domingo, né? Um domingo. Naquele tempo era aquelas Kombi antigas, que hoje em dia os carros é mais mole, bate assim, né? Mas é muito forte a lataria da Kombi, tinha aquele pneu assim na frente da Kombi, aquele lugar com pneu, né? E eu estava sentada atrás, e a gente estava indo, eu estava ouvindo até o barulho do pneu da Kombi, que era domingo, estava indo devagarzinho. Aí de repente eu vinha um carro de um lado assim, mas eu vi que ia bater, porque ele vinha com muita violência. Aí ele veio, e talvez fosse hoje, né, tudo eu falo assim, talvez, né, eu teria clamado o sangue de Jesus, né, mas eu só fiz assim, vai bater. Quando falou vai bater, só escutei o rugido da lataria do carro. E era uma esquina, né, eu fiquei sabendo disso tudo depois, algumas coisas fiquei sabendo nessa semana, algumas coisas depois, aconteceu, eu não procurei saber nada. Era uma esquina assim, assim, né, de esquina,
E dentro dessa esquina tinha uma piscina. Então lá o muro era bem forte, de concreto, muito forte. Então, dizem, né, que o carro bateu de cá na Kombi e a Kombi bateu de lá nessa quina. Tanto que os acidentados foi eu e a pastora Dailton. Ele estava de cá, aquela retrovisor entrou na cabeça dele e aquele freio de mão entrou no joelho. E eu, né, ele falava assim que eu tinha morrido, eu não aceitava, né? Por isso que Deus usou até a pastora para falar, que eu ainda não tinha falado isso até agora, que eu tinha morrido, né? Mas aí eu lembro, aqui eu vou falar a parte que eu lembro, eu quero falar a parte que o pessoal me contou. Eu lembro que eu via eles com o meu corpo e falava, matei, morreu, está morto, gritando, e eu estava no mesmo lugar que eu estava antes. Meu espírito estava ali, eu estava vendo o meu corpo, mas eu estava sentada ainda. Eu falava, não morri não, estou aqui. E eles lá chorando, desesperados com o meu corpo, né? Tá, eu lembro disso. Aí depois eu perguntei para o meu filho, liguei para ele, falei, como que foi? Eu não lembro, como que me tiraram de dentro dessa conta, como é que eu fui para o hospital? Ele falou, mãe, eu não lembro bem, mas eu lembro que quando a gente conseguiu sair da parte da frente, porque a Kombi deu perca total, acabou. Quando ele conseguiu sair, que ele abriu a porta, ele falou que eu estava desfalecida, caída no chão, lá no chão da Kombi, né? E essa parte do meu rosto, ela entrou toda para dentro, toda para dentro. E tá, eu estava nessa situação, dizendo o Júnior que o pastor Adailton ajoelhou e aí o sangue saindo muito nele, limpando e orando. Aí eu lembro, aí essa parte aí eu que lembro, não é eles que me contaram. Eu lembro que eu estava assim, num lugar escuro, muito escuro, e que ele gritou, Deus, ele é bem assim, fortão, né? A pastora Elizabeth conhece, ele é um homem simples, mas muita fé, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Poderá a cova louvar o teu nome? Isso aí eu ouvi a oração dele. Tanto que a oração tem poder. Eu estava lá morta e eu vi. E eu lembro que aí eu ouvi essa oração e já comecei com umas bolas de sangue para fora. Aí eu não entendi, eu falei para meu filho, como é que eu fui para o hospital? Eu interessei nessa semana que Deus mandou contar. Ele disse, Júnior, mãe, eu acho que só foi de SAMU, de polícia, não lembro mais não levaram. Aí eu perguntei sexta-feira, o pastor Dailton falou, não, moça, foi o trem mais impressionante que eu já vi na minha vida. A hora que eu orei, você estava caída, e você na mesma hora você ficou em pé, ficou assim, ó. Aleluia, Jesus. E desceu um facho de luz sobre a sua vida. Isso eu fiquei sabendo sexta-feira agora. Agora, o que eu lembro, que eu lembro mesmo de verdade, se essa parte, a parte dessa oração, dessa coisa minha, que eu lembro da oração, e eu lembro que eu segurava no braço, mas não sei de quem. E eu segurava no braço e eu andava firme, eu não mangueava. E eu só não mangueava o lado que tinha um fio de prata do meu lado. E eu fui, e o Espírito Santo falava para mim assim, não olhe para os lados. Eu não olhava. Clame por misericórdia, misericórdia, não olhava e fui. Até chegar no hospital. Eu lembro que a única palavra que eu falei que era de mim mesmo, Senhor, eu não quero ficar entubada. Eu tinha um pavor daquela coisa, né? E fui. Chegou lá, graças a Deus, né? Não precisou de ficar entubada, né? Deixa eu ver aqui, eu pus aqui para mim não esquecer. Então, aí, depois que eu cheguei lá no hospital, né? Dentro do hospital, aconteceram lá os procedimentos, né? Resultado, uma pessoa que estava morta, que levantou, que o meu rosto estava todo para dentro, porque aí, isso eu sabia, porque as pessoas que me viram me contaram, né? Ficaram assim, encabuladas de ver como que meu rosto estava todo para dentro, quebrado e voltou. Meu Deus, que coisa linda. E aí, aí em casa enchia de gente, o pastor Daí contava que eu tinha morrido, que eu tinha ressuscitado, mas eu não aceitava isso no meu coração, irmãs. Eu não sei se é falta de fé, se é porque eu era nova convertida, isso não entrava na minha cabeça, sabe? Confundia, e lá em casa ficava muito cheio de gente, e meus filhos saíam de volta da minha cama, sabe assim? Não saía. Eu lembro que tem um vizinho meu, hoje ele é formado, ele é um homem casado, advogado, mas ele era bebezinho, a avó dele levou ele lá. Quando ele me viu, ele quase morreu. Desde criança até
crescer, ele não passava mais na minha porta, ele ia vizinho para baixo, a porta tinha que rodear o quarteirão. Ele falava, vou, não quero não, mulher do olho. Porque meu olho veio parar aqui, ó, depois. Vou sendo monstro. E Deus não deixava eu olhar no espelho, eu não olhava. Deus mandou, eu obedeci, não olhava. Aí que um dia eu falei assim, eu ajoelhei no chão, falei, não, Senhor, eu não aguento mais isso. O que foi que aconteceu comigo? O que foi? Aí o Senhor tornou a me mostrar, me deu uma visão. Aí ele me mostrou, né, um fio, o mesmo fio que o Senhor colocou aqui, que esse fio está lá em Eclesiastes 12, eu vou ler agora mesmo, e outro fio lá. Então o demônio vinha correndo, ele não era feio, ele era um homenzinho do cabelinho curtinho assim, mas ele corria, Deus mostrou a velocidade que ele vinha para o meu lado. Mas na hora que chegava naquela risca, ele parava, eu estava do lado da risca. Meu Deus. Glória a Deus. E aí ficou nisso. Aí ele falou comigo assim, olha, o resto eu não posso te contar, só até aqui que eu posso. O Senhor falou para mim. Gente, como que pode? Durante 20 anos eu nunca perguntei isso ao Senhor. Nunca. Foi perguntar agora, depois da Páscoa que a gente fez um culto lá em casa, e eu em oração, que Deus deu a oportunidade para todo mundo contar testemunho, que veio na minha mente esse testemunho que eu contei, que Deus se revelou para mim. Nunca perguntei. Eu falei, Senhor, eu queria muito te pedir perdão, porque eu nunca perguntei. Será que o Senhor pode me falar agora? O que é que eu não podia naquela época? Será que agora eu já posso entender? E eu ajoelhei, mas não tive paciência de ficar ajoelhada também. É uma batalha, está falando pastor Elizabeth, é uma batalha tão grande, vocês não estão entendendo. Nem eu estou entendendo. Deitei. No que eu deitei, irmãos, eu tive outra revelação. Aí eu vi o pastor Adailton sentado, era um poço, sabe aquela, não sei se quem conhece cisterna aqui, que eles põem um tubo assim, né, dentro da cisterna. Só que esse tubo também, ele era um tubo espiritual, porque ele era tipo inox, sei lá, um prata assim dentro desse coisa. E o pastor Adailton bem sentadinho assim, e aquela água jorrando, borbulhando assim, uma água branquinha, borbulhando, espirrou uma gota no rosto dele assim, e ficou dele. Porque as coisas de Deus é tão grande, parece que a gente não dá conta de conceber, sabe assim. E eu pensei sem discernimento, quando eu contar esse testemunho no pastor Adailton, ele vai ser muito edificado também, eu só pensei isso. Aí eu falei, não, eu vou pesquisar sobre o fio de prata, né? Vou pesquisar, vou orar, vou ler. E eu vou ler a partir de Eclesiastes 12, versículo, vou ler a partir do 6. Versículo 6. Vou ler a partir do 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeiro, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Isso aqui está falando da morte, né? Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata, ou que quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra, de onde veio, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Aí eu tive discernimento. Porque quem estava sentado junto ao poço, que é onde a vida se vai, que é onde o fio de prata, que aqui fala que é a vida, se vai, que é onde a taça de ouro, que representa o nosso coração, é quebrada, que é onde a roda se despedaça, porque a roda fala de vida, de continuação de vida, de romper com a vida. Ali ela se despedaça, ela acaba, ela morre, não roda mais, não vive mais. E onde a taça, né? Onde aqui fala sobre a taça, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio. Ali é onde que eu estava a morte, e é ali onde Deus me livrou da morte. Porque quem estava junto ao poço naquela hora, porque eu era nova convertida, ali no carro não tinha ninguém com entendimento, era ele o homem de Deus naquela hora. Igual a pastora falou, o poder da oração.
ele clamou pelo Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó. E ele gritou: pode a terra louvar o seu nome, a cova louvar o seu nome? E aquela hora a roda não se despedaçou. Verdade. E o canto não se quebrou. Amém. Eu ressuscitei. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Aquela hora ali. E é tremendo demais, né? E aí, eu já falei da oração, da misericórdia, que o Senhor mandou eu pedir só misericórdia, não fazer mais nada. Mandou eu não olhar para os lados, eu não olhei, né? E falei sobre a oração poderosa, né? Aí, bom, aí eu perguntei para o Senhor, aí, bom, passou, eu fiquei lá em casa sozinha. E no que a gente fica essa transição, essa coisa, chegou um irmão lá, ele falou para mim: Rose, manifestou um demônio lá na igreja hoje, ele falou assim que ele ia te matar, mas o grande não deixou. E vamos jejuar. Ele também era novo, ele era um jovem, eu não podia jejuar nunca, porque eu tinha perdido tanto sangue, irmão, vocês não têm noção, tanto sangue ficou dentro da conta, tem noção. E eu falei: então vou jejuar. Aí eu ficava jejuando escondido do povo, né? Ele levava comida, eu falava: não posso, não quero. Mas se eu contasse que eu estava jejuando, eles me põem comida a goela abaixo, né? E comecei a jejuar. E aí, gente, eu perguntei de novo pro Senhor. Eu cheguei assim, fui lá na cozinha, foi a primeira vez que eu levantei da cama. Cheguei assim, o pessoal tinha saído, tinha deixado os pratos em cima da mesa, eu já comecei a juntar e guardar. Falei: Senhor, mas como que pode esse povo ficar falando que eu ressuscitei? Meu rosto entrou tudo para dentro, voltou para trás, eu não tenho, nem um dente meu foi quebrado. A mulher que estava comigo quebrou os dentes da boca tudo. E eu não tinha sinal, né, gente? Vocês podem ver que eu não tenho sinal. Eu tenho um probleminha de queloide, qualquer coisa em mim fica alto o relevo. Não ficou nada, irmãos, não ficou nenhum sinal. Oh, Deus. Nenhum sinal, Deus. A única coisa que ficou em mim, que eu fiquei muitos dias sem abrir a boca, minha boca não abria. E eu esquecia, né? Quando às vezes eu ia comer um pombo, na minha mente eu já tinha aberto a boca. Quando eu ia, ela estava fechada. Eu mandava o pombo, machucava tudo essa parte aqui. Sem eu não esqueça. Demorou para voltar. Quanto tempo que demorou para essa boca minha voltar, né, gente? Eu não fiz uma fisioterapia, é fisioterapia mesmo, né? Não fui no médico, nada. Para ver por que minha boca não voltava, eu não preocupei, que trem esquisito, né? Voltou, não sei quanto tempo demorou, eu estava perguntando, esse dia tu estava perguntando, aí me veio a curiosidade de tudo, né? Falei: por que minha boca, como é que essa boca foi levantou? Não fui no médico, quantos dias que eu fiquei com essa boca desse jeito, sabe assim? Comecei a me perguntar as coisas. E na hora que eu perguntei: Senhor, o que é isso, né? Nossa, para mim estava demais na minha cabeça. Só sei que eu perdi o medo de tudo, assim, não tinha medo de mais nada. Parece que pelo que eu passei, eu vi que Deus é soberano, é poderoso. Aleluia. Eu vi a soberania de Deus de uma forma tão grande que eu não tinha medo de mais nada. Acho que se mandasse subir numa montanha e pular, eu pulava. Era um trem muito, muito estranho. E aí o Senhor me mostrou, eu falei: o que aconteceu comigo? Aí o Senhor me mostrou algo assim, desse modelo do meu dedo aqui, gente, ó, de ouro. E ele era cheio de tranças assim, ó. E ele me falou que ele tinha colocado aqui em mim. Aleluia. Eu só nunca fui fazer o exame para ver, porque eu acho que é pecado. Você tem que ter fé e coragem. Mas me deu vontade, sabe, para a radiografia, né? Então ele me mostrou o que ele fez. Ele colocou aqui. Ele fez a cirurgia. Por isso que não ficou sinal, né? Por isso que não ficou defeito. Se foi ele que fez, talvez se o médico tivesse feito, não tinha ficado perfeito. Mas foi Deus que fez, ele me mostrou que ele fez. Isso eu não contei naquele pastor, porque eu esqueci. Por isso que a Cláudia falou: mãe, está muito fragmentado esse testemunho da senhora. Só tem que anotar. Eu falei: mas nem eu lembro, tem direito, né? Agora que o senhor está trazendo, agora que eu estou perguntando, né? Então meu rosto voltou no lugar com muita perfeição. Eu entendo porque foi Deus que fez, porque não ficou sinal, não ficou nada. Hoje minha boca funciona normalmente, eu não tenho dormência mais, não sei que jeito curou, porque foi Deus que precisou de nem fazer. Não está vindo tudo aqui na minha mente agora isso. Ele precisou fazer fisioterapia nem nada. Mas um outro milagre que aconteceu nesse acidente, vocês não têm noção o que aconteceu. A gente é muito negligente com o Senhor. Porque o motor da Kombi, vocês sabem que é na frente, não é? Quando foi levar o carro, deu perda total para o mecânico olhar,
ele ficou encabulado. Quando faltava isso aqui, ó, isso aqui, para chegar no motor, o fogo apagou. Aleluia. O mecânico falou, nunca vi isso na minha vida, porque a tendência, pegou fogo na parte elétrica ali, né, na batida. A tendência era chegar e quanto mais perto explodir. O homem chamou todo mundo e falou, olha o milagre. E o homem não era crente. Aleluia. Faltando aqui, gente, ó. Aleluia. Perto do motor, o Senhor apagou o fogo. Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil. Não serás atingido. Aleluia. Irmãos, com isso eu quero falar, Deus é poderoso. Tanto, a gente não tem noção do poder dele. É verdade. A guarda de Deus na nossa vida, ela é tão grande, a gente não tem noção. Mesmo. O amor dele é tão grande, nós não temos noção. Sabe? E com isso, assim, eu aprendo que a gente tem que glorificar o Senhor. Aleluia. Cantar, glorificar, adorar por tudo. E às vezes, ó, pouquinhas coisas a gente peca, porque é pecado. É pecado, sabe por quê? Deus é poderoso demais. A gente é negligente, a gente dá valor em coisas sem necessidade. Sabe? Deus fez algo tão grande para nós, tão grande. Porque assim, Deus fala no meu coração que isso é uma ressurreição. Mas não é, chega nem nos pés da ressurreição que nós ressuscitamos quando estávamos mortos nos nossos delitos, quando a gente estava morto sem Jesus. É verdade. Na escuridão, na selva, cansa de falar, a gente lê e não entende, né? A gente estava morto, Deus nos ressuscitou. A nossa primeira ressurreição é quando a gente aceita Jesus de verdade. Sim. Mas agora eu falo para vocês, gente, é de verdade, sabe? Não é só levantar a mão para a igreja, não. É verdade. Não é só levantar a mão para a igreja. É a ressurreição da natureza dele, de amar acima de todas as coisas, de priorizar vidas acima de todas as coisas. É conhecer a essência de Jesus, quem Ele é. Isso é ressurreição. Isso é morrer para a nossa natureza pecaminosa. Morrer, acabou, não tem como mais. Mas quando você ressuscitar com Ele, é nos padrão dele. É nos padrão dele. A gente nunca viu Jesus correr atrás de dinheiro. A gente nunca viu Jesus correr atrás de nada que é para Ele. Nada na Bíblia, não tem nenhuma história que conta ele correndo atrás de alguma coisa para ele, nada. Ele simplesmente se entregou, sabe por quê? Ele sabe do céu, sabe? Ele sabe do inferno. E esses dias eu estou falando demais. Eu tive com a pastora Elizabeth pregando na igreja, Deus falou demais comigo. Depois no domingo aqui, Deus falou demais comigo. E Deus vem falando de morte, de inferno, de céu, de uma forma. Para acabar de inteirar, como foi ontem à noite, eu não gosto muito de assistir filme, não gosto muito. Estava só eu e minha filha lá em casa, ela falou, mãe, vamos assistir um filme? Eu falei, vamos. Fui assistir esse filme, não vou contar o filme, né? Mas, detalhe, o filme falava do céu e do inferno. Incrível! E o filme contava a história do filho de um pastor, de uma criança, o pastor corria muito, ele pelejava muito com a vida. E o filho dele deu apendicite, sufurou a apendicite dele. E quando eles levaram para o hospital, porque tinha uma outra irmã dele doente, as pessoas que era a mesma coisa, a gripado, tinha passado da hora. E ele estava com a apendicite sufurada lá, sem chance de vida. Eu lembro que esse pastor falava todos os detalhes do sofrimento da vida dele. Ele falava, Senhor, isso eu suporto, isso eu suporto. Mas meu filho não. E a mãe dele estava na outra sala ligando para os irmãos da igreja, que mais lindo, gente. E os irmãos ligavam para um, ele já punha continuam orando, ligava para o outro, ele ali orando, todo mundo orando, a igreja orando. E aí o filho deles também ressuscitou. E aí, quando ele acorda, ele vai contar para o pai dele. E aí a igreja levantou contra o pastor, até afastou o pastor, tirou, porque o pastor estava com confusão na igreja. Porque quando fala a verdade, o povo não aceita, né? Felizmente, porque a igreja de hoje em dia não fala mais inferno e céu, fala mais nada. Fala em outras coisas. E aí ele fala, pai, eu fui no céu. Aí o pai dele falou assim, contou detalhes do céu, né? Detalhes. Por isso que eu falo que tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente viver. Ele falou, por quê? Não, eu te vi.
não, pai, eu te vi, você gritando, esmurrando, falando que não era para mim morrer. Ele falou, eu vi minha mãe na outra sala avisando para o povo. Olha que jeito. Eu vi. E ele começou a pesquisar, cobrar dele mesmo, aquela agonia. Ele começou a dar detalhes do céu. Aí aparece as cenas, quando Jesus aparece para ele, pega na mão dele, leva ele no céu, né? Ele foi, e aí ele viu o avô dele que não tinha conhecido, depois o pai mostra a foto, era ele mesmo. E a mãe dele tinha tido um aborto, que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, um aborto espontâneo. Essa menina estava no céu, e ela veio encontrar com ele, contou para ele. Quando ele foi dando os detalhes de tudo, aí eles acreditaram que existe o céu, né? E é assim, irmãos. Ou a gente vai para o céu, ou você vai para o inferno, né? Ou você vai para o inferno. Porque Deus, Ele é santo demais. Então, às vezes você pensa que uma coisinha assim, deixa passar batido. Não pode. Não pode. E Deus tem falado ultimamente, né? Nas pregações, das pessoas, porque o Espírito Santo, quando começa a agir, ele fala em todos os lugares do povo que busca Ele. Né? Porque ele fala o tempo todo, mas às vezes nós aqui não temos tempo para ouvir, porque corre aqui, não tem tempo para ouvir. Deus tem falado. Olha, irmãos, eu tenho assim, agora uma coisa que eu tenho certeza mesmo, sabe? Se a igreja do Senhor não abrir o olho, não acordar, vai todo mundo ficar pensando que está salvo. Pensando que está salvo. Chegar lá, o nome da gente não está no livro da vida. Porque se você for ler a Bíblia, fala que ele põe o nome do livro da vida, mas também fala que ele tira. Tem gente que não acredita que ele tira. Mas tira. E é Bíblia que está aqui. Que esses dias eu estudei tudo isso. Para mim chegar a ter coragem de falar, eu não falo nada da minha pessoa. Só se Deus falar aqui, ó. Amém, irmãos? Então, eu estou assim. Senhor, eu oro 3 vezes por dia. Eu preciso ter os seus pensamentos, eu preciso ter os seus sentimentos, eu preciso ter as suas atitudes. É constante esse clamor no meu coração. Porque o que a igreja tem enganado é que uma vez salvo, sempre salvo. Mentira. Não é. Não é, sabe por quê? Porque Deus, Ele não é Deus de brincadeira. E tudo que está escrito na Bíblia é verdade. A gente precisa pesquisar. Se a gente pesquisar, a gente encontra. Se a gente pedir para o Espírito Santo, Ele fala para a gente. E nós, igual a pastora falou, a gente tem que começar a nossa igreja, nós vivemos essa verdade. Quando a gente viver essa verdade, Jesus, Ele arrastava a multidão. Não é? Era multidão. Aí o povo vai vir, aí nós vamos ensinar. Mas para a gente ensinar, primeiro a gente tem que aprender de verdade, né? Então assim, eu quero encerrar esse meu testemunho, né? Dizendo ao Senhor, muito obrigado por tudo. Aleluia, e mais uma vez pedindo ao Senhor pela negligência. E agradecendo a Deus, porque Ele me devolveu a vida. Porque teve um homem de Deus que clamou por mim. E agora eu quero encerrar lendo o Salmo 30. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reerguestes, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, eu te clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês são os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse: jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei ao Senhor, pedi misericórdia, que foi o Senhor que colocou para mim orar misericórdia. Nessa época eu nem conhecia a Bíblia direito, irmãos, eu nem sabia. Se eu morrer e se eu descer a cova, que vantagem haverá? Quem clamou isso para mim não foi eu, não sabia, mas foi a pastora Daí. Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Aleluia. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se case. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.
Então, amados, isso aqui foi a palavra que a senhora Dailton clamou por mim. Amém. E o Eclesiastes foi Deus me ensinando, falando tudo a respeito do que aconteceu comigo, né? Glória a Deus. Eu gostaria que a gente encerrasse adorando esse Deus poderoso, né? Amém. E aqui fala bem claro, né? Que o Senhor me tirou da cova, né? Sim, E que o Senhor me tirou, deixa eu ler de novo aqui. Senhor, tu me tiraste da sepultura, prestes a descer a cova, e devolveste-me a vida. Então, amados, se a gente aceitasse Jesus e fosse para a igreja fazer a obra, tivesse salvação, não precisava do Senhor me devolver a vida, porque morte é vida. A morte com Cristo, ela é vida. Se você morre em Cristo direitinho, certinho para ir para o céu, você continua a vida. Por que que Ele não deixou? Eu penso aqui. Porque eu precisava de estar reconciliado direito, de estar no caminho direito. Porque isso aqui prova que Deus estava me dando uma chance de salvação. Amém. Por essa palavra aqui, não é verdade? Porque Ele me deu a vida, eu estava sem vida, né? E a palavra de Deus diz, porque a morte não é se perder a vida. É igual Paulo fala. Se eu ficar aqui, ele estava feliz, mas se ele fosse também tinha certeza da salvação dele, né? Então, assim, eu quero deixar esse testemunho aqui. E que eu falei, Senhor, eu não quero dar testemunho por dar, eu quero testemunhos que eu der, Senhor, venha dar fruto. Porque a palavra do Senhor, na velhice, a gente não ia dar fruto, né? Porque isso ainda tem